Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula abordaremos as relações entre o sistema mídia, o sistema de linguagem e a tecnologia, em uma perspectiva reflexiva e crítica. É possível perceber que os meios midiáticos trazem até nós mensagens de variados tipos em um contexto simbólico que possui um sistema próprio de linguagem e uma certa base tecnológica. É uma vinculação inseparável sobre a qual vamos nos aprofundar com base no pensamento de alguns autores que estudaram essa temática. Para começar, vamos ver uma citação de Hayek. Já não somos homens de pensamento, homens cuja vida interior se alimenta nos textos. Os choques sensoriais conduzem-nos e dominam-nos. O ocioso que, sentado no caldeirão, julga repousar, roda o botão e fará explodir no silêncio de sua casa a veemência sonora do rádio ou, na penumbra, os trepidantes fantasmas da televisão, a menos que tenha ido procurar numa sala obscura os espasmos visuais e sonoros do cinema. Esse pensamento nos leva a visualizar como a mídia, por meio dos seus diversos veículos e dispositivos tecnológicos, faz parte de nossas vidas e se faz presente nas mais diversas instâncias e espaços de convivência ou de individualidade, participando de nossas atividades diárias. A reflexão de Hayek nos remete a todo o sistema da mídia. O que conhecemos hoje, expresso em diversas mídias, é resultado do desenvolvimento de um sistema de linguagem, desde os tempos mais antigos da história da humanidade. Ao estudar a história das civilizações e o processo de humanização, a gente percebe que sempre existiu um esforço para conquistar a natureza e transformar o meio. Essa busca por conquista do ser humano fez com que se desenvolvesse um sistema de comunicação, de troca entre as pessoas e serviu também para o registro das descobertas e das informações. Os registros foram desenvolvidos por meio de processos que consolidaram veículos e formatos de publicação, as mídias, e passaram a estruturar-se por meio de certos equipamentos, que são os recursos tecnológicos. Mas tudo começa com o desenvolvimento e aprimoramento de várias categorias de linguagem e a necessidade de comunicação entre as pessoas. Diversas formas de comunicação foram criadas pelas comunidades ao longo da história. A linguagem é tão importante para as sociedades humanas que é considerada o grande diferenciador entre o homem e os outros animais, pois possibilita a troca de informações, a vinculação entre os membros de um grupo e o registro de fatos e procedimentos. Acompanhe uma definição de linguagem que é bastante aceita. Vygotsky, um dos papas da psicologia, ao estudar o desenvolvimento humano, nos ajuda a compreender o que é linguagem. Segundo ele, o uso da linguagem se constitui na condição mais importante do desenvolvimento das estruturas psicológicas superiores, ou seja, a consciência de ser humano. O conteúdo da experiência histórica do homem, embora seja consolidado nas criações materiais, encontra-se também generalizado e reflete-se nas formas verbais de comunicação entre os homens sobre esses conteúdos. A interiorização dos conteúdos historicamente determinados e culturalmente organizados se dá principalmente por meio da linguagem, possibilitando que a natureza social das pessoas se torne igualmente a sua natureza psicológica. A primeira forma de linguagem que todos nós aprendemos é a linguagem oral. Ela permite que os homens se diferenciem dos demais seres da natureza e racionalizem sobre o mundo como algo exterior a eles. Como primeira forma de linguagem, a oralidade permitiu criar os outros meios de comunicação e categorias de linguagem. Foi falando que o homem começou a se diferenciar dos animais e, séculos depois, a se compreender como indivíduo. A arqueologia contribuiu para desvendar os modos de vida das civilizações primitivas. O processo civilizatório está fundamentado na criação de maneiras de comunicação que não são orais. As formas mais antigas que temos registro são as inscrições rupestres, que são desenhos talhados em pedra. Nessas inscrições, imagens são utilizadas como formas de expressão. No caso das inscrições rupestres, a comunicação ainda é possível pela nossa capacidade de interpretar imagens, mas não conseguimos dimensionar o real significado delas, pois o contexto atual é muito diferente daquele vivido pelos homens das cavernas.
Nessas imagens, por exemplo, podemos inferir que as civilizações antigas estavam buscando registrar fatos do dia a dia, como a caça e as situações cotidianas relacionadas a tarefas de manutenção da vida, em que já existe a presença de alguns artefatos. Para que a comunicação se efetive, é necessário que existam dois sujeitos, um que elabora, que cria a mensagem, chamado de polo emissor, e outro que decodifica, que interpreta, é o polo receptor. Ambos os lados do processo comunicativo, tanto o emissor como o receptor, precisam dominar o código linguístico que está sendo utilizado. Quando essa comunicação acontece diretamente entre dois sujeitos, dizemos que a comunicação é direta. Quando existe algum tipo de suporte material em que a mensagem é gravada, dizemos que a comunicação é mediada. Quando pensamos na comunicação mediada, teremos de um lado o polo receptor e de outro o polo emissor. Num sistema de comunicação direta, emissores e receptores estão juntos no momento da comunicação, como numa conversa. Observe o esquema. Numa comunicação mediada, existe entre emissor e receptor algum canal ou meio. Pode ser rádio, TV, livro, internet ou outro. A emissão e a recepção da mensagem acontecem em tempos e lugares distintos. A comunicação mediada é o modelo de comunicação que impera nos tempos atuais, com o crescente avanço tecnológico que coloca à disposição do sujeito uma infinidade de opções, ampliando consideravelmente o potencial comunicativo. Todos os dias nós recebemos uma enorme quantidade de informações escritas, sonoras e visuais, de maneira consciente ou não. A diversidade de estímulos é enorme e, por isso, existem estudos que buscam compreender as implicações dos vários modelos e tipos de mídia sobre nossa percepção do mundo e aprendizagem. Desse modo, a mídia e seus conteúdos passaram a ser classificados como uma forma de facilitar a identificação. Entre tantas classificações existentes, veremos algumas conceituações buscando focar aquelas que ressaltam o aspecto interacional. Com relação ao aspecto da estrutura tecnológica, vejamos os conceitos de mídia, primária, secundária e terciária. Mídia primária é o próprio corpo de uma pessoa, que engloba todos os recursos que dispomos para produzir mensagens para estabelecermos uma relação com o outro. São todos os sons, movimentos, trejeitos e recursos sensoriais que estabelecem códigos e regras que possuem significados em um determinado contexto social. Na mídia primária, o emissor deve dominar a gestualidade e a mímica, enquanto o mensageiro, que é o transmissor, deve saber efetuar a expressão desejada para que se garanta a transmissão da mensagem. Nessa dimensão, os aspectos culturais são os elementos centrais do processo comunicativo, pois o que está em relevo são os hábitos culturais. Na mídia primária, o corpo é visto como possuidor de uma memória cultural. O aparecimento da escrita e a revolução cultural, social e cognitiva possibilitou o surgimento da mídia secundária. A grande diferença das mídias primária e secundária é que a secundária necessita de um suporte externo ao sujeito para transportar e manter a mensagem. O papel é o exemplo de mídia secundária. O papel, ele possibilita que uma imagem ou texto permaneça registrado e possa ser acessado em qualquer tempo e em qualquer lugar. Na mídia secundária, é necessário um suporte extracorpóreo somente para produzir a mensagem, mas não para recebê-la, ou seja, a produção e a emissão necessitam de suporte. Nessa classificação estão os meios impressos e os meios auditivos. Na mídia terciária, os dois lados do processo comunicativo necessitam de um aparato técnico, codificador e decodificador da mensagem. Para acessar a mensagem é necessário equipamento específico para isso. Isso só é possível por meio da eletricidade e da transmissão de mensagens por meio de ondas. A principal mídia terciária da atualidade se concretiza nos computadores com seus softwares e recursos de internet. A consequência mais imediata do surgimento da mídia terciária é a alteração do tempo e as sincronizações sociais, levando à consolidação da cultura de massa. Nessa aula, vimos categorias importantes para a análise da mídia e a sua classificação, compreendendo a relação entre a linguagem, a mídia e a tecnologia. Falamos ainda sobre o esquema de comunicação entre emissor e receptor e sobre as mídias primária, secundária e terciária.
Na próxima aula, continuaremos essa reflexão, aprofundando um pouco mais sobre as dimensões implicadas na mídia terciária e como os conteúdos da mídia são apreendidos.